Olá, Deus ilumine sua vida, sua história, sua família, o seu coração. Hoje, sábado, mistérios gozosos. Que bom ter você aqui no canal para rezarmos juntos. Todos os dias, às 6 horas, a gente reza o terço junto aqui. Então, eu convido você depois a copiar o link desse vídeo, desse texto, enviar para os seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas rezem conosco. Escreva aqui nos comentários também suas intenções, seus pedidos de oração. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Contemplaremos hoje os mistérios gozosos. O primeiro mistério gozoso, contemplamos a visita do arcanjo São Gabriel à Virgem Maria, a Anunciação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo mistério gozoso, contemplamos a visita da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em Belém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia.
No quarto mistério gozoso, contemplamos a apresentação de Jesus no templo e a purificação da Virgem Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No quinto mistério gozoso contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Consagramos nossa vida a Nossa Senhora, nossa família, nosso coração, nossas intenções, rezando juntos a Salve Rainha. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. Para mais vos agradecer, vos saudamos com uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do teu ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejais dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais para que se torne um sacramental, sobre vossa família, vosso coração, tirando toda a inquietude, todo medo, trazendo paz à mente, acalmando a ansiedade, que desça e permaneça para sempre sobre a tua casa, a tua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todas as tardes, 18 horas, 6 da tarde, temos o texto do dia aqui. Vem rezar comigo, compartilha também com mais pessoas essa notícia e manda o link desse vídeo para seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas recebam essa oração e rezem conosco o texto. Deus ilumine você.
abençoe você, muito bem-vindo, bem-vinda ao episódio 202, episódio de hoje do nosso podcast diário, Bíblia em um Ano, comigo, Padre Adriano Zandoná. Que bom contar com você, filho, filha. Tenha certeza que a palavra de hoje vai trazer muito conforto, muita instrução para o seu coração, tá? Muito importante. Hoje leremos Isaías capítulo 23 e 24, lembrando que Isaías é um dos principais livros proféticos da Bíblia. E intercalado a Isaías, nós leremos outro profeta menor. Hoje começaremos outro livro, Abacuque, capítulos 1 e 2, é um profeta menor. E leremos Provérbios, capítulo 11, versículo do 1 ao 4. Eu quero convidar você, filho, filha, a escrever aqui nos comentários seus pedidos de oração, suas intenções. Quero convidar você a convidar, por que não, mais pessoas a virem fazer o estudo bíblico diário conosco. Que desafio lindo! Um ano inteiro estudando a Bíblia, gente. Começamos 1º de janeiro, vamos terminar dia 31 de dezembro. Todos os dias ao meio-dia entra um vídeo aqui. Fica na playlist Bíblia em um Ano para você ouvir na hora que você puder e quiser. E olha, chame pessoas que ainda não começaram, não tem problema. Padre, estamos no meio do ano, estamos no final, não tem problema. A pessoa começa o ano dela agora, começa hoje, então o ano dela vai acabar no mesmo dia de hoje do ano que vem, não tem problema, o importante é seguir todos os dias. Hoje ela vai lá na playlist e ouve o vídeo 1, amanhã ouve o vídeo 2, 3, 4, até chegar no 202, que é o que nós estamos hoje, até chegar no 365, tá bom? Muito importante. Vamos ouvir então a palavra do Senhor com toda atenção. Livro do profeta Isaías, capítulo 23. Oráculo contra Tiro. Lastimai-vos, navios de Tarsis, porque vosso porto foi destruído. Foi no regresso de Chipre que eles receberam a nova. Estão estupefatos os habitantes da costa, o mercador de Sidônia, o corredor do mar, cujos mensageiros navegam ao largo. O grão de Sior era sua colheita, e sua renda era tirada do comércio das nações. Envergonha-te, Sidônia, porque o mar, a fortaleza do mar, te diz: eu não concebi, nem dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando o Egito receber esta nova, tremerá ao ter conhecimento da sorte de Tiro. Passai a Tarsis, lastimai-vos, habitantes da costa. Acaso não é a vossa cidade gloriosa, cuja origem remonta aos dias mais antigos e que dirigia seus passos para se estabelecer ao longe? Quem, pois, tomou essa decisão contra Tiro, essa cidade coroada, cujos mercadores eram soberanos e os traficantes fidalgos da terra? Foi o Senhor dos Exércitos quem o decidiu, para ferir o orgulho da nobreza e para aviltar os mais considerados da terra. Cultiva agora a terra, filha de Tarsis, teu porto já não existe. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Ele ordenou a destruição das fortalezas de Canaã e disse: cessa de rejubilar-te, Sidônia, filha desonrada. Levanta-te e vai estabelecer-te em Chipre. Mesmo lá não terás repouso. Reduziram-na a ruínas. Lastimai-vos, navios de Tarsis, porque vosso porto foi destruído. Naquele tempo, Tiro será esquecida durante 70 anos. No reinado de outro rei, ao fim de 70 anos, se realizará para ela a canção da meretriz. Toma a tua cítara, percorre a cidade, meretriz esquecida, toca com perfeição, canta a toda voz, para que se lembrem de ti. No fim de 70 anos, o Senhor visitará Tiro, e ela começará a enriquecer-se, mantendo comércio com todos os reinos do mundo, em toda a superfície da terra. Porém, os lucros que lhe trouxer seu comércio serão consagrados ao Senhor, em vez de serem entesourados. Seu comércio aproveitará àqueles que habitam na presença do Senhor, a fim de que tenham com que se nutrir com abundância e se vestir magnificamente. Livro do profeta Isaías, capítulo 24. Eis que o Senhor devasta a terra e a torna deserta, transtorna a sua face e dispersa os seus habitantes. Isso acontece ao sacerdote como ao leigo, ao senhor como ao escravo, à senhora como à serva, ao vendedor como ao comprador, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será totalmente devastada,
inteiramente pilhada, porque o Senhor assim o decidiu. A terra está na desolação, murcha, o mundo definha e esmorece, e os chefes do povo estão aterrados. A terra foi profanada por seus habitantes, porque transgrediram as leis, violaram as regras e romperam a aliança eterna. Por isso, a maldição devora a terra, e seus habitantes expiam suas penas. Os habitantes da terra são consumidos, um pequeno número de homens sobrevive. O mosto está triste, a vinha murcha, e os que tinham o coração em alegria suspiram. O som alegre dos tamborins cessou, os risos morreram, e o som alegre da cítara calou-se. Não se canta mais bebendo vinho, o licor é amargo ao bebedor. A cidade desordenada está em ruínas, todas as casas fechadas, para que ninguém possa entrar nelas. Gritam nas ruas, não há mais vinho, acabada a alegria, o regozijo foi banido da terra. Na cidade só restam escombros e a porta arrombada está em pedaços. Pois isso acontece na terra, no meio dos povos, como com as oliveiras que alguém vareja, como as uvas que, acabada a vidima, ninguém rebusca. Eles elevam a voz e cantam, do lado do mar, aclamam a majestade do Senhor. Glorificai, pois, ao Senhor nas regiões da luz e nas ilhas do mar, o nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, honra ao justo. Eu, porém, disse, infeliz de mim, ai de mim. Os salteadores saqueiam, os salteadores obstinam-se na pilhagem. O terror, a fossa e a cilada vão apanhar-te, habitante da terra. O que fugir para escapar do terror cairá na fossa. O que se livrar da fossa será preso no laço. Porque as comportas lá do alto se abrirão e os fundamentos da terra serão abalados. A terra é feita em pedaços, estala, fende-se, é sacudida, cambaleia como um homem embriagado e balança como uma rede. Seus crimes pesam sobre ela, e ela cairá, para não mais se levantar. Naquele tempo, o Senhor, lá do alto, examinará a milícia celeste e os reis do mundo sobre a terra. Serão amontoados como prisioneiros num calabouço, serão encarcerados numa prisão, e depois de muitos dias serão castigados. A lua corará de vergonha, e o sol empalidecerá, porque o Senhor dos Exércitos reinará sobre o monte Sião e em Jerusalém, e sua glória resplandecerá diante de seus anciãos. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Oráculo recebido em visão pelo profeta Abacuque. Até quando, Senhor, implorarei sem que escuteis? Até quando vos clamarei violência sem que venhais em socorro? Por que me mostrais espetáculo da iniquidade e contemplais vós mesmo essa desgraça? Só vejo diante de mim opressão e violência, nada mais que discórdias e contendas, porque a lei se acha desacreditada, não se vê mais a justiça. Porque o ímpio cerca o justo, e a equidade encontra-se falseada. Olhai para as nações e vede, ficareis assombrados, pasmos, porque vou realizar em vossos dias uma obra que não acreditareis se vô-la contassem. Vou suscitar os caldeus, esse povo feroz e impetuoso, que se espalha através de vastas extensões de terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Ele é terrível e temível, dele próprio procedem seu direito e sua grandeza. Seus cavalos são mais ligeiros que as panteras, mais ágeis que os lobos da noite. Seus cavaleiros precipitam-se, eles vêm de longe, e voam como águia que se atira sobre a presa. Todos correm para a violência, olhos fixos diante de si, amontoam cativos como grãos de areia. Esse povo zomba dos reis, os príncipes são objeto de seus gracejos. Ele se ri de todas as fortalezas.
levanta montões de terra e toma-as. Depois do furacão, muda de rumo e passa. Pratica o mal, ele cujo Deus é a força. Não sois vós, Senhor, desde o princípio, o meu Deus, o meu santo, o imortal? Senhor, vós destinastes este povo para fazer justiça, o rochedo, vós o designastes para aplicar castigos. Vossos olhos são por demais puros para verem o mal. Não podeis contemplar o sofrimento. Por que olharíeis os ímpios e vos calaríeis enquanto o malvado devora o justo? Trataríeis os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm dono. Ele pesca todos com o anzol, pega-os no covo e recolhe-os na rede. E com isso se alegra e exulta. Por isso, oferece sacrifícios à sua naça e queima perfumes à sua rede, porque graças a elas teve pesca abundante e suculento manjar. Mas continuará ele a esvaziar sua rede e a degolar impiedosamente as nações? Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Vou ficar de sentinela e postar-me sobre a trincheira. Vou espreitar o que vai me dizer o Senhor e o que ele vai responder ao meu pedido. E o Senhor respondeu-me assim: escreve esta visão, grava-a em tabuinhas, para que ela possa ser lida facilmente. Porque há ainda uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente de seu termo e não falhará. Mas, se tardar, espera-a, porque ela se realizará com toda a certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Sem dúvida, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não tem repouso. Dilata a goela como a voragem da habitação dos mortos, e se mostra tão insaciável como a morte. Ele junta para si todas as nações e engloba em si todos os povos. Porventura não se entregarão todos esses a compor sátiras sobre ele, a causticá-lo com zombarias e alusões picantes, e a dizer: ai daquele que amontou ao bem alheio, até quando? E do que acumula sobre si o peso da dívida. Porventura não se levantarão de repente os teus credores, e não surgirão os teus opressores? Tu te tornarás presa deles. Visto que despojaste numerosas nações, te despojarão os outros povos que restam, por causa do sangue humano derramado e das violências praticadas contra a terra, as cidades e as populações. Ai daquele que procura lucros criminosos para a sua casa e que quer colocar bem alto o seu ninho para escapar ao golpe da adversidade. Teus desígnios cobriram de vergonha a tua família, pois, destruindo muitos povos, fizeste mal a ti mesmo, porque as pedras das muralhas clamam vingança e fazem-lhe eco as vigas de madeira. Ai daquele que constrói uma cidade a preço de sangue, que funda uma cidade na iniquidade. Não é esta uma ordem do Senhor dos Exércitos, que os povos trabalhem para o fogo e as nações se fatiguem para o nada? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como o fundo do mar está coberto de suas águas. Ai daquele que dá de beber aos outros, misturando à bebida um veneno que os embriague, para ver a sua nudez. Serás saciado de opróbrio, não de glória. Bebe tu também, e embriaga-te. Sobre ti se voltará a taça apresentada pela mão do Senhor, e a abjeção cairá sobre a tua glória. Porque a violência praticada contra o Líbano pesará sobre ti, e os estragos dos animais te farão tremer, por causa do sangue humano derramado e das violências praticadas contra a terra, as cidades e as populações. De que serve a imagem esculpida para que o escultor a talhe? E o ídolo fundido, que só ensina mentiras, para que o artífice nele ponha sua confiança, fabricando divindades mudas?
Ai daquele que diz à madeira: desperta, e à pedra: levanta-te. Não se ouvirá mais que silêncio. Ei-lo coberto de ouro e de prata, mas não há nele sopro algum de vida. Mas o Senhor reside em sua santa morada. Silêncio diante dele, ó terra inteira. E comecemos então lendo Provérbios 11, do 1 ao 4. A balança fraudulenta é abominada pelo Senhor, mas o peso justo lhe é agradável. Vindo o orgulho, virá também a ignomínia, mas a sabedoria mora com os humildes. A integridade dos justos serve-lhes de guia, mas a perversidade dos pérfidos arrasta-os à ruína. No dia da cólera, a riqueza não terá proveito, mas a justiça salva da morte. Senhor, nós te pedimos, diante dessa provocação tão forte do livro de Provérbios aqui, dá-nos um coração humilde, Senhor, porque com o orgulho, como nós lemos no versículo 2, virá a ruína, a ignomínia, mas a sabedoria mora com os humildes. Nós queremos ser sábios. Dai-nos humildade, Senhor. Vem falar o nosso coração. Dai-nos confiança em Ti, não nas riquezas, e não nos nossos talentos e dons, mas no Teu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, no capítulo 23 de Isaías, nós vimos uma profecia sobre a queda, a destruição da cidade de Ciro, né? De Tiro, isso mesmo, ali na Sidônia, que é uma área costeira ali no mar Mediterrâneo, né, que seria destruída. Mas ali no versículo 18 nós vimos, né, foi dito que Ciro será dedicada ao Senhor, né? Totalmente, mas era uma região pagã. Mas nós vimos essa restauração de Ciro, óbvio, depois de 70 anos ali, mas também isso aponta para uma realidade que está descrita lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 4, quando São Paulo fundou uma comunidade cristã ali em Tiro, né? E muitos foram batizados ali no Espírito Santo, né? Então acabou pertencendo mesmo ao Senhor. É muito bonito. E ainda no 23, Isaías falou da necessidade, né, do arrependimento, né, da condenação ao comércio, à soberba. A soberba, o orgulho é um grande mal, gente. Temos que ser humildes. Num coração soberbo, orgulhoso, que se acha a última bolacha do pacote, que é teimoso, que não sabe aprender com ninguém, que não sabe ouvir as pessoas, que não sabe pedir perdão, que não sabe perdoar, Deus não consegue trabalhar. E o demônio tem poder sobre um coração orgulhoso. Sejamos humildes. Lutemos para ser humildes de todo o coração. Isaías 24 é um capítulo profético que descreveu ali o juízo de Deus sobre a terra, especialmente sobre Israel, devido à sua transgressão e o seu pecado. O capítulo fala da devastação, da desolação e do castigo que sobrevirá à terra e aos seus habitantes, né, por causa do pecado. Depois, no final, tem um apelo ali à confiança em Deus. A despeito do juízo, Isaías também fala da esperança em Deus e da promessa de um remanescente que será salvo e receberá bênçãos, né? Depois fala no finalzinho do juízo final, da segunda vinda. É bem interessante mesmo. E hoje, como eu disse, nós temos um outro profeta menor, né, gente? Um outro profeta menor que é Habacuque, que ele também avisa o povo, que o povo tem se voltado contra o Senhor, tem abusado uns dos outros, né? Tem falado mal, palavras ruins, né? E que Deus vai pedir contas disso, né? Nós percebemos ali no capítulo 2, né, que ele diz: ai daqueles que são injustos na sua economia, né? Que empregam escravos, que usam as outras pessoas, que fazem os vizinhos beberem, confiar em ídolos. Ou seja, Deus deixa bem claro que aquilo que a gente faz com o outro, a gente está fazendo com ele e vai retornar a nós, né? No livro do profeta Habacuque, em geral, gente, Habacuque, né, questiona a Deus sobre a aparente passividade divina também frente à violência. Um resumo geral do livro, e a injustiça em Judá. Ele questiona Deus sobre o porquê não intervém para punir os opressores e proteger os inocentes. E no livro, em geral, a gente vai ver a resposta de Deus é que, embora o povo de Judá mereça a punição, ele irá usar a nação babilônica, uma nação ainda mais cruel, para castigar a injustiça de Judá lá na frente, né? Isso causa uma perplexidade em Habacuque, né, quando ele vê a resposta de Deus. Mas no capítulo 1, vamos agora entrar no pormenor, né? Eu falei do resumo
Não, isso foi o capítulo 1, desculpa, isso que eu falei, né? Abacuque questionando Deus e tal, Deus falando que ia punir com a Síria, é o capítulo 1. No capítulo 2, a gente viu ali no capítulo 2, o capítulo 2 de Abacuque é um resumo ali, né? Resume a resposta de Deus ao profeta sobre a sua inquietação com a injustiça e o progresso dos ímpios. Deus revela que o justo viverá pela sua fé, Abacuque 2. Que a maldade dos babilônios será punida e que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, né? Começou o capítulo com a inquietação do profeta, a resposta de Deus, a visão e o tempo de Deus. A resposta é que o justo viverá pela fé. A punição dos babilônios, diz que a glória de Deus se manifestaria. A advertência mais uma vez contra a arrogância, o aviso sobre os ídolos, necessidade de silêncio e reverência diante de Deus, né? Uma mensagem muito forte desse profeta menor, que é Abacuque. E agora sim, falando um resumo geral do livro, né? O livro questiona a maldade do povo, né? E recebe a tranquilidade de Deus e que a justiça será feita. Então é um chamado à confiança em Deus e a acreditar que Ele faz justiça do jeito dele, no tempo dele. Não somos nós que vamos entender os métodos de Deus, mas que precisamos verdadeiramente confiar no Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Partilha esse vídeo com mais pessoas, manda aí para mais pessoas, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia, e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro. Amanhã, o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Isso, pode trazer aqui a estante, por gentileza. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. eu tenho certeza que muitas pessoas ouvindo esse Evangelho se identificaram com Jesus, sobretudo na dimensão familiar. Você vê que o evangelista disse que quando mais uma vez pediram a Jesus um sinal, ou seja, um milagre, né? Porque Jesus já tinha feito tanto, já tinha curado, já tinha libertado, já tinha ensinado, já tinha ressuscitado mortos. E quando pediram para ele mais um sinal, o Evangelho diz que Jesus deu um grande suspiro e disse: até quando eu vou ter que aturar essa gente? Duvido que a senhora lá na sua casa nunca deu um suspiro desse quando as crianças começaram a derrubar a casa, né? Duvido que a senhora nunca deu um suspiro desse quando seu marido, pela 35ª vez nesse mês, deixou a toalha molhada, emboladinha assim em cima da sua cama. Que o seu marido, pela 50ª vez nesse ano, errou a mira na hora de ir no banheiro.
Já falei, não é? Que o Senhor, meu amigo, também não é só as mulheres que sofrem, né? Que a sua mulher de novo fez aquilo que você falou para ela que ela não fazer, né? O cartão de crédito, eu não sei o que acontece com o seu cartão, deixa com ela, uma coisa acontece fora do comum, né? Ou eu poderia dar muitos outros exemplos, né? Quem nunca... Talvez você aqui hoje, você em casa está assim, porque esse deu um suspiro, não é uma palavra em si, né? Um suspiro não é uma palavra. Por exemplo, eu disse alguma coisa? Não, mas eu comuniquei alguma coisa, né? E não é só você na família que dá suspiro, não. É a gente como padre também, né? Eu lembro quando eu morava em São Paulo, às vezes eu estava presidindo a missa lá. Gente, eu dava a bênção final da missa, depois tinha adoração, eu dava a bênção com o Santíssimo. Depois da bênção do Santíssimo, eu dava a bênção nos objetos. Acabava a missa, tinha uma fila de pessoas falando: padre, me dá uma bênção. Onde foi que eu errei, meu filho? Eu te dei 3. Se a bênção com o Santíssimo não resolveu o seu problema, eu vou resolver. Não põe a mão na minha cabeça. Mas Jesus estava ali na Eucaristia, meu filho. Quem nunca, né? Tem os seus momentos de cansaço. Talvez você esteja cansado, você aqui, cansada. E hoje, diferente de antigamente, que nós vivíamos um cansaço físico, hoje muitas pessoas vivem o esgotamento mental, né? Eu escrevi isso no meu livro A Libertação da Mente Ansiosa, que eu lancei no Osana Brasil, aqui final do ano passado. Muitas pessoas cujas mentes não descansam mais, a pessoa não descansa, não para. E você se vicia nessa ansiedade, nessa agitação, no estímulo do celular, do WhatsApp. Estou até mostrando o livro ali, ó. Do WhatsApp sem perceber. Você se vicia. E tudo bem, existe esse tipo de cansaço mental, não é o assunto da minha homilia hoje. Mas existe o cansaço familiar, o cansaço do dia a dia, o cansaço da rotina. O cansaço de novo ter que limpar essa criança, ter que dar banho, ter que educar. O cansaço de novo ter que fazer comida, ter que lavar louça. O cansaço de novo ter que acordar cedo. O cansaço de novo acordar do lado daquela pessoa. Às vezes você queria ficar sozinho numa praia. Você acorda, está lá a bendita do seu lado de novo. Ou o seu marido roncando igual um búfalo selvagem, né? Não é fácil, tem os cansaços da vida, né? O cansaço diante de você. Você já se cansou de você? Eu já me cansei de mim algumas vezes. Pô, eu cometi esse pecado de novo. Pô, eu cometi esse erro de novo. Gente, eu estou há 30 anos na renovação. Eu estou há tantos anos no sacerdócio. Com certeza o padre Cleiton já viveu. Nossa, eu de novo quis fazer o bem e fiz o mal. Como São Paulo disse aos romanos, né? Às vezes não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Existe o cansaço com a gente se cansa do nosso temperamento, da nossa personalidade, dos nossos erros, das nossas brechas ao mal. A gente se cansa da família, a gente se cansa daquele filho aproveitador, porque tem filho aproveitador, infelizmente, que não trabalha, que tudo que tem, o que o menino conquistou na vida? Nada. A casa que tem o pai deu. Quem paga a escola do filho é o pai, é a mãe. E ainda fica lá na goela do pai como sanguessuga. Cansa. Claro que isso não acontece na sua família, só em outros estados, né? Não de onde você vem. Toda família tem problema. Você está cansado da falação do seu marido, da sua esposa, da sua sogra. Você está cansado do problema financeiro. Você está cansado dessa doença. Você está cansado de tanta coisa. Jesus estava cansado, ele era humano. Sendo Deus também foi homem, ser humano. E ele... padre, nós estamos só em fevereiro e eu já estou assim. Aguenta firme, como dizia o padre Jonas, tem um ano inteiro. Só o segundo mês do ano. Estou cansado, padre, dessa depressão. Estou cansado de lutar pela minha família sozinho. Estou cansado de lutar com esse meu filho que está na droga, essa minha irmã que está na prostituição, esse meu marido não sai do adultério, essa minha esposa de novo recaindo no adultério. Estou cansado, padre. Mas retoma as suas forças. Porque você não está só, Deus está com você. E quando você se ajoelha para rezar, Deus se levanta e luta a sua luta no seu lugar. Quando os seus joelhos tocam o chão, você toca o céu. Deus se levanta e começa a combater por você e pela sua família. Sabe? Mas mais do que
o tema da oração. O evangelho de hoje está falando do tema da fé. Por quê? Porque mais uma vez pediram um sinal para Jesus, e Jesus suspirou e disse: eu não vou dar nenhum sinal, porque eu sou o sinal. Eu estou aqui vivo diante de vocês. E muitas vezes parece que Deus se cansa de nos dar sinais. Parece não, Deus se cansa. Porque tem gente que, me perdoe, é viciado em sinal. Ai, Deus, fala de novo. Tem gente que manda mensagem, manda carta assim para mim: padre, reza aí, fala e me responde aqui falando o que Deus te falou, né? Eu nem te conheço, minha filha, eu não te ouvi, não sei a sua história. Como é que é assim que Deus te falou? Não é? É por quê? Porque eu quero que alguém venha e me dê um sinal, que Deus revele. Não, Deus já revelou tudo que Ele tinha que revelar. Deus já revelou ali, na cruz, tudo que Ele tinha que revelar. E na ressurreição de Jesus, está tudo ali. Só que às vezes, Deus já revelou, já veio, se fez homem, já morreu, já ressuscitou, já instituiu uma igreja, tem santos, tem catecismo, tem doutrina, tem paróquias em cada... Eu dizia na minha homilia que eu gravo todos os dias no meu canal no YouTube, e hoje eu ouvi para ouvir o que eu tinha falado, e eu disse isso, que tem paróquias quase em cada bairro nas nossas cidades. E a gente fica pedindo sinais. É claro, Deus muitas vezes vem em socorro à nossa fé e nos dá sinais, como os que Ele operou, curando mortos, ressuscitando. Mas os sinais, eles não são um fim, eles são um meio para que a nossa fé cresça. Agora tem muita gente que mesmo nadando em milagres, preste atenção, você aqui, você em casa, tem muita gente que mesmo recebendo curas, não cresce nessa pessoa a amizade com Jesus, não cresce a fé, não cresce o seguimento de Jesus, não cresce a busca pela santidade. Quantas pessoas que quando estava desempregada arranjava tempo, ia na missa, rezava, fazia novena, foi arranjar um emprego, nunca mais apareceu na igreja. Quando estava desempregada arranjava tempo, agora não tem mais tempo. Quantas pessoas eu quero engravidar e faz novena e reza e vem na canção nova e pede bênção, quando a criança nasce não volta mais na igreja porque não tem tempo. Mas na hora do milagre ficava pedindo e arranjava tempo. Ou seja, o milagre não tornou aquela pessoa uma pessoa melhor. Às vezes a pessoa recebe uma cura e ao invés de se tornar um dom para os outros, ao contrário, se torna uma pessoa ainda mais egoísta, uma pessoa ainda mais fechada, uma pessoa que só busca dinheiro, bens materiais, que só busca prazer momentâneo, que só busca beber, viver na prostituição da vida, sabe? Então nem sempre os sinais suscitam fé. Tem pessoas que veem milagres e não melhoram, não se tornam melhores, não mudam de vida. Talvez você e eu estamos nadando em milagres. Tanta coisa que Deus já fez na sua vida, se você olhar para trás, você vai ser sincero e dizer. Eu lembro quando eu tinha 19 anos, eu dirigia um caminhão, meu pai tem caminhões, né? Não tem cara não, mas já dirigi caminhão, tá gente? Vocês me respeitam, os caminhoneiros aí, tudo brother, né? Já dirigi caminhão, viajei andando com caminhão. E eu lembro quando eu tinha 19 anos, tinha acabado de tirar minha carteira de motorista. Fui dirigir, fazer uma entrega para o meu pai, e tinha chovido, e era aquele caminhão caçamba que levanta assim e entrega areia, né? Quando chove a areia fica mais pesada, porque ela condensa a umidade e fica mais pesada. E eu entrei numa curva bem rápido, né? Eu era novo, não tinha tanta experiência, e a carga jogou assim, eu tombei o caminhão. Eu lembro que eu estava numa pista assim, entrando, e tinha uma ponte do lado assim, de uns 5 metros mais ou menos. Eu fico imaginando, se eu não tivesse tido a destreza, foi meu anjo da guarda ali com certeza, de ter virado o volante tudo para eu tombar em cima da pista, eu teria caído lá em cima e uma carga de uns 15 mil quilos teria caído em cima de mim. Eu teria morrido, na hora, não teria Padre Adriano, não teria canção nova, não teria nada. Foi um livramento de Deus. E tantos outros eu poderia dizer, e tantos outros você poderia dizer na sua vida. Quantos milagres Deus fez na minha vida, na sua vida. Tantas coisas das quais eu achava que eu nunca ia me livrar, vícios, pecados que eu achava que eu nunca ia superar, coisas que eu achava que eu nunca ia conquistar, aptidões, conhecimentos, e Deus me deu, e Deus te deu. Olha para a sua vida com honestidade e você vai ver. É que às vezes a gente olha só para o que é ruim, às vezes a gente olha só para o que a gente não tem, às vezes a gente olha só para o que a gente não alcançou ainda, mas deixamos de olhar para aquilo que Deus já nos deu.
Porque Deus já te deu muita coisa, mas às vezes o sinal não te fez, não me fez, não nos fez uma pessoa melhor. Muitas vezes o milagre não faz a pessoa, daquela pessoa que o recebe, uma pessoa melhor. Tem pessoas que são curadas e continuam sendo egoísta, mesquinho, só pensa em dinheiro. O cara está velho, está quase morrendo, mas é materialista, não ajuda ninguém, continua traindo a esposa. O que ele acha? Que vai ficar para semente, vai morrer, depois vai para o inferno ainda se continuar vivendo errado, desculpa a sinceridade, e vai deixar todos os dinheiros para os filhos brigar. Porque se você ensina os seus filhos a só terem dinheiro, a só buscarem dinheiro, mas se não os ensina a respeitarem um ao outro, a amarem, depois que você morre, vira uma confusão. Todos os filhos deixam de conversar por causa de herança. Vira uma confusão, como eu vejo em muitas famílias. Então, quando Deus faz um sinal, é para a gente melhorar. Mas às vezes, gente, Jesus se cansa. E Ele diz, chega. O que eu quero de você é a fé agora. Já te dei muitos sinais. Eu quero de você a fé. E a fé é um gesto de amor. A fé é crer numa palavra que você não vê, em algo que você não vê. Se você vê, não é fé. Você só tem fé quando você não crê. Aliás, quando você não vê, desculpa, e crê. E eu vou dizer para você, um grande mestre de espiritualidade do século XVI, doutor da igreja, São João da Cruz, dizia, presta atenção na metáfora, que às vezes parece que Deus brinca de esconde-esconde com a gente. É aquela brincadeira do se revela, se esconde. Se revela, se esconde. Se revela e se esconde. Tem momentos nos quais parece que Deus está se escondendo, mas não é porque Ele não te ame, não é porque Ele está te fazendo de palhaço, me perdoe a sinceridade de dizer assim, mas é porque Ele quer que você o busque com ainda mais desejo, com ainda mais profundidade, com ainda mais desejo sincero de tê-lo por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele te dá, não por aquilo que Ele faz. Tem muitas pessoas, traz um pouco de água para mim por gentileza, tem muitas pessoas que ainda têm uma fé muito deficiente. Eu só busco a Deus pelo que Ele me dá e não pelo que Ele é. Eu não busco a Deus porque eu o amo, mas eu busco porque Ele pode me dar coisas. Tem muita gente pregando isso aí por aí, em muitas igrejas. Venha buscar a Deus que você vai se tornar rico. Vem buscar a Deus que os seus problemas vão acabar. Mas a fé não é um utilitarismo, a fé é um relacionamento. Eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar, porque eu sei que Ele é bom, Ele me ama. Ele é o meu Criador. Eu vim dEle e vou voltar para Ele. E nesse esconde-esconde que São João dizia, eu não posso desanimar quando Deus se esconder e não revelar os sinais. Deus se esconder e parece que eu não estou vendo. Eu vou dizer para você, quem aqui já foi rezar e sentiu naquele dia que você não tinha vontade de rezar, que Deus não estava te escutando, que você estava cansado, que Deus não estava nem aí porque você estava falando? Quem aqui já viveu essa experiência? Levanta a mão. Eu vou dizer para você, esse é o dia que Deus mais te escuta e que a sua oração tem mais eficácia diante dEle. Porque esse é o dia que você não reza por causa da consolação, você reza por amor a Deus, você reza porque você precisa, não porque Ele está te dando um docinho em troca da consolação sensitiva que Santa Teresa d'Ávila dizia, né? O dia que você menos quiser rezar, é o dia que mais você deve rezar, porque esse é o dia que a sua oração vai produzir mais fruto. O dia que menos você tiver vontade de falar com Deus, é o inimigo te tentando, porque ele sabe que se você se achegar a Deus naquele dia, a sua oração vai ser infalível. Deus vai ouvir e vai atender, sabe? E é claro, existem as dúvidas de fé que surgem no nosso caminho, né? Os padres do deserto do século IV diziam que diante do impulso da fé, do crer em Deus e no que Ele revela, o inimigo sempre vai ficar soprando e semeando dúvidas nos nossos ouvidos. Sempre. Mas será? E os santos padres, os padres do deserto, eles também diziam que diante da dúvida da fé, das dúvidas de fé, a gente não tem que enfrentá-las. Ao contrário, a gente tem que fugir delas. As tentações contra a fé
precisam ser enfrentadas pela fuga. Ou seja, eu as enfrento fugindo delas. Se é uma tentação contra a fé. Porque eu vou dizer para você, às vezes a tentação e o inimigo, ele vem tentando nos convencer pelas situações, pelos sentimentos, pela tentação mental, emocional, de que Deus não está no controle da nossa situação, de que nós estamos sozinhos, que o pecado é maior do que nós, e é mesmo, mas nós sem a graça dele, óbvio. A tentação vem te convencer que Deus não está no controle da sua família. A tentação quer te convencer que Deus não sabe o que você está devendo e não tem como pagar. A tentação quer te convencer de que essa doença é maior do que Deus. A tentação quer te convencer que Deus não vê o que você vive. Mas é mentira. Deus está no controle. Das tentações de fé, contra a fé, você tem que fugir. Não converse com o tentador que tenta você em matéria de fé. Somente fuja. Deus pede de nós uma fé abandonada, que crê mesmo sem ver. Mas falando um pouquinho sobre a fé, eu quero trazer aquilo que o catecismo da Igreja Católica, que diga-se de passagem, todo católico tem que ter em mãos e ler, conhecer. No número 157 fala sobre a fé. Presta atenção. A fé é certa, mais certa do que qualquer conhecimento humano, porque se funda na palavra de Deus, que não pode mentir. Vamos aplaudir isso aqui, gente? Pode aplaudir com força, com fé? A fé é mais certa do que qualquer conhecimento humano, porque ela se funda na palavra de Deus, que não pode mentir. Deus não mente. O catecismo continua: sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana, mas a certeza dada pela luz divina é maior do que a que é dada pela luz da razão natural. Agora o número 158 do catecismo. A fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs a sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo despertará, por sua vez, sempre mais ardente, uma fé maior, sempre mais ardente de amor. Depois, no finalzinho aqui, o catecismo traz aquela frase de Santo Agostinho que diz: eu creio para compreender e compreendo para crer. Creio para compreender e compreendo para crer. O que o catecismo está dizendo? Olha só, a fé se funda na palavra de Deus, e Deus não pode mentir, então ela é uma certeza maior que qualquer conhecimento humano. Número 157. Agora no 158, o que o catecismo está dizendo? Que a fé, para ela crescer, ela precisa buscar compreender quem é Deus. Ela precisa de argumento racional. Santo Tomás de Aquino dizia na Suma Teológica que existe na fé a dimensão racional, eu preciso compreender, entender o tratado da fé, e existe a dimensão afetiva, eu preciso viver o relacionamento com Deus. Mas, voltando ao número 158, o catecismo nos ensina que nós precisamos entender, conhecer Deus, querer saber mais de Deus. É que nem quando alguém se apaixona. Você já viu o adolescente quando ele acha, o jovem, ou qualquer pessoa, mas o jovem em especial, quando passa, o rapazinho está lá, né? Às vezes o rapazinho todo espalancado, mais feio do que bater na mãe por causa de mistura. Todo espalancado, aí passa uma menina que ele se interessa, ele já se endireita, né? Arruma o cabelo assim, né? Penteia a sobrancelha, né? Você já viu? E pergunta: quem é aquela ali? Ah, é prima da minha vizinha. Ah, ela mora onde? O que ela faz? Como é o nome dela? Quem ama quer conhecer, não é verdade? Sim ou não? Ainda mais Deus. Tanta gente que se relaciona com Deus, mas aquela fé é sempre uma fé infantil, sempre uma fé pueril, né? A pessoa tem a mesma fé que ele recebeu quando ele tinha 10 anos na catequese. Depois não sabe porque não tem força na oração. Depois não sabe porque não alcança graças de Deus. Porque a fé é fraca, é infantil. A nossa fé precisa amadurecer. Você não amadureceu ao longo dos anos? Intelectualmente, relacionalmente, no seu trabalho, no seu conhecimento do mundo, da vida. A fé precisa conhecer mais a Deus. Precisa compreender. E Santo Agostinho dizia: eu compreendo, eu creio para compreender. Mesmo que eu não esteja entendendo, eu creio, né? Creio para compreender. Porque às vezes as verdades são obscuras, como eu li aqui no 158. Mas depois eu compreendo, eu creio para compreender, mas depois eu busco compreender para crer melhor.
A fé precisa entender quem é Deus. A pessoa que quer crescer na fé precisa estudar a palavra de Deus, precisa estudar o catecismo, precisa querer conhecer Deus racionalmente. E às vezes a gente acha que a gente conhece as coisas e compreende as coisas, mas a gente não conhece e não compreende. Quer ver um exemplo básico disso? Muitos ditados populares que eu e você dissemos a vida inteira, que a gente acha que a gente entendeu e a gente não entendeu. Quem aqui que a mãe nunca disse? Quem tem boca vai a Roma, menino. Pergunta. Você já ouviu esse ditado, sim ou não? A vida inteira minha mãe falou, quem tem boca vai a Roma. Você acredita que esses dias eu estava fazendo uma pesquisa e eu descobri que o ditado não é esse. O ditado original não é quem tem boca vai a Roma, é quem tem boca vai a Roma. Eu tenho boca, então eu vou questionar Roma, vaiando, sai daí. A vida inteira a gente fala, quem tem boca vai a Roma, não é vai a Roma, é vai a Roma. Aí ó, a gente acha que entende, mas não entende. É que nem, outro ditado que eu achei interessante esses dias. Você já viu quando o filho puxou o pai e fala assim, aquele lá é o Zé, cuspido e escarrado. Já ouviu? Sim ou não? O ditado não é esse. Sabe qual era o ditado original? Fulano é igual o Zé, esculpido em Carrara. Porque existia uma região na Itália chamada Carrara, onde se fazia um tipo de mármore de Carrara, o mármore branco, que se fazia as esculturas mais perfeitas, que pareciam um homem, o ser humano, tão idêntica que era. Então eu falava, aquilo lá parece esculpido em Carrara, ou seja, é tão parecido com o pai, igual aquelas esculturas brancas parecem com a pessoa que foi feita a escultura dela, né? Tá vendo? A vida inteira se achando que está falando certo. Mas não está. É exemplo básico. Quer ver outro exemplo que eu achei interessante? Outra pessoa que fala assim, olha, esse dia eu enfiei o pé na jaca. Já ouviu? Está errado. O ditado original era enfiei o pé no jacá. Sabe o que era o jacá? Era um cesto, tipo um balaio que tinha no cavalo, né? Na criação. Aí o cara ia, tomava todos, a hora que ele ia subir no cavalo, ele se desequilibrava e metia o pé no balaio. Ei, metia o pé no jacá. E ficou assim. Aí todo mundo falando, metia o pé na jaca. Nada a ver. Dos ditados a gente não sabe, ainda mais a fé. Sabe, eu estou dando exemplos básicos, né, para dizer como que a gente acha que a gente sabe o que a gente não sabe. Quer ver outro ditado interessante? Já ouviu aquele que o cara fala, isso aí são ossos do ofício. Não é isso. São os ócios do ofício. Vem da palavra ócio, da palavra ocioso, né? Queria dizer no original, por exemplo, quando você tem um tempo tranquilo no trabalho, você fala, é o ócio do ofício. Eu posso dar uma descansada aqui, meu trabalho não está pesado. E as pessoas falam que o osso do ofício. O ofício não tem osso, né? O ofício tem osso. O ofício vem do latim officium, né? O offere também, que pode ser assim, uma oferta, algo que eu estou fazendo, né? Mas a gente acha que a gente está entendendo, só que a gente não está. Outro ditado, porque você acha que você sabe, mas não sabe. Quem pariu Mateus que balance. Tadinho do Mateus, não tem nada a ver com você, Mateus, fique em paz. É o seguinte, o ditado original era o seguinte, quem pariu os maus teus que os balance. Ou seja, quem que fez esse problema aí que resolva. Aí as pessoas acham que estão arrebentando. Mateus, tadinho do Mateus, tanto o Mateus já sofreu bullying na escola por causa desse ditado que não tem nada a ver com ele, né? Mas nos ditados que você e eu falamos a vida inteira, a gente não entendeu, quanto mais as verdades de fé. Por isso que muitas vezes na fé a gente não anda para frente, a gente só anda para trás. A gente está patinando. Por quê? Porque a gente acha que a gente sabe quem Jesus é, mas a gente não sabe. Porque Santo Tomás dizia, para saber quem Jesus é preciso ter uma experiência racional, eu preciso conhecer mais dele, eu preciso ler a palavra dele, eu preciso ler o que os santos disseram, eu preciso ler o que a igreja diz. E eu também preciso ter uma experiência afetiva, eu preciso ter um relacionamento com Deus. Porque não adianta só também formar a razão, porque tem gente que acha que fé é só razão. Não. Você já viu algum culto ao sagrado cérebro de Jesus? Não, tem um culto ao sagrado coração de Jesus. A razão é importante, mas sozinha não. É preciso ter a dimensão afetiva, dizia Santo Tomás, o relacionamento diário com Deus. Por quê? Porque eu conheço Deus lendo sobre Ele, buscando o conhecimento racional, iluminado pela luz da fé, óbvio. Mas eu conheço Deus no relacionamento. Por quê? Porque Ele vai se revelando a mim. Ele vai se revelando a mim. Você que está suspirando aí na sua família como Jesus, cansado, cansada, talvez você precise dar um passo na fé e crer mais. Você precisa buscar conhecer mais Jesus pela razão, conhecer, compreender o que Ele está falando de verdade, como os ditados que você achava que compreendia, mas não compreendia.
E você precisa também crescer no seu relacionamento com Ele, na sua intimidade com Ele, porque Ele vai se revelar a você no relacionamento, no dia a dia, sabe? É isso que vai te ajudar a suportar as batalhas na sua família, a aguentar firme. É isso que vai te suportar, te ajudar, filho, filha, a enfrentar essa depressão, essa ansiedade, sem desanimar, essa conta, esse problema familiar. E para de ficar pedindo sinal a Deus. Eu estou pedindo sinal a Deus para Ele me revelar se eu fico com a minha esposa ou não. Meu filho, o sacramento do casamento é indissolúvel, não tem que perguntar para Deus. Balança, aliás, quem pariu os maus teus que o balance, não o Mateus, né, como eu disse. Balança a escolha que você fez, vai até o fim, busca força em Deus e continua. Para de ficar buscando pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo. Deus já te falou o que tinha que falar. Levanta e caminha, não tenta a Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Fala a verdade, quem já sabia o sentido desses ditados aí? Levanta a mão. Todos? Eu também não, descobri. Não. Vamos ficar em pé. E você, Rubens, já sabia? Eu não sabia, estou estupefacto de ouvir tantas coisas que a gente vai falando e não sabe a razão, né? Por isso que a gente precisa de conhecer a essência da coisa, né? É isso muito mesmo. Bom, muito bom. Vamos então, junto com o Rubens e com a Tânia, que prepararam uma música linda aí para nós vamos cantar e depois vamos rezar um pouquinho, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de crescer na fé, porque veja bem, a fé também não é só busca minha e sua, ela é dom do alto. A gente precisa pedir: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, vem em socorro da minha fraqueza de fé. Que às vezes nós somos frágeis. Às vezes não, né? Sempre nós somos fracos. A gente precisa de Deus para crer em Deus, né? Sem Ele nós não somos capazes de crer. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos pedir ao Senhor uma fé viva, uma fé concreta. Reza comigo assim: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Vamos cantar isso. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Canta forte. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Uma vez mais, cante: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Mais forte: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Braços erguidos, cante: dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova, solta a voz. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida, cante. Traduzida na vida E testemunhada no amor pelos irmãos. amor pelos irmãos. Solta a voz. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. E com as suas palavras agora, com os braços erguidos, você aqui, você em casa, vai pedindo: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda a crer mais e mais e mais. Me liberta, Senhor, dessa fé infantil, dessa fé que fica pedindo sinais. Sim, eu sei que muitas vezes o Senhor, por graça, me concede sinais, mas eu não posso viciar nesses sinais. Eu não posso ficar buscando sempre consolações. Liberta-me da fé infantil, da fé imatura, Senhor. Dá-me uma fé viva, Deus. Dá-me uma fé nova, Senhor. Dá-me uma fé, Senhor, que se traduz
traduz em obras, que se traduz em atitude, que se traduz em mentalidade. Vem, Senhor, me liberta de tudo que é dúvida de fé, das dúvidas que o inimigo foi inspirando, soprando nos meus ouvidos. Liberta-me agora, Jesus. Fortalece a minha fé na dimensão racional, fortalece a minha fé na dimensão afetiva, Senhor. Eu quero viver a fé como um relacionamento contigo. Eu quero viver a fé crendo mais, conhecendo mais sobre o Senhor, quem o Senhor é. Dá-me o desejo de rezar mais, dá-me o desejo de ler mais, dá-me o desejo de buscar mais a Tua presença. Me batiza no Teu Espírito e me liberta de toda dúvida de fé. Me liberta de todo retrocesso na fé. Eu não quero andar para trás na minha fé, mas eu quero ir para frente. Vá pedindo, filho, filha, vá pedindo, vem Espírito Santo, nos batiza na fé, renova a nossa fé nessa tarde. Isso, vai soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Se falta ali a você palavras, vai rezando na linguagem dos anjos. Nós não sabemos pedir e nem orar como convém, mas o Espírito, ele advoga a nossa causa. O Espírito, ele intercede por nós. E Ele quer interceder por você agora, por essa fé fria, por essa fé sem vida. O Senhor colocava no meu coração aquela passagem bíblica dizendo: eu não chamo vós de servo, mas eu chamo de amigo, porque o amigo conhece o que o outro amigo ele precisa. O Senhor quer fazer-nos crescer no nosso relacionamento, como o padre disse na homilia. O Senhor quer que nós cresçamos afetivamente a Ele. O Senhor quer segredar coisas ao nosso coração, e Ele só segreda as coisas aos seus amigos. Vai tomando posse de que você é amigo de Deus. E para essa amizade acontecer, você precisa cultivar. A palavra-chave é cultivar esse relacionamento. Alimente esse relacionamento. Busque estar a sós com Deus. Busque o seu cantinho sem ninguém, para que Deus segrede as coisas ao teu coração. Senhor, dai-nos a graça de passarmos de servos para amigos teus. Nós somos teus amigos e queremos automaticamente crescer na fé, Senhor. Dai-nos essa graça, batiza-nos, Senhor, no teu Espírito nesta tarde, que todos nós possamos ser reinflamados na fé, Senhor. Uma fé carismática, uma fé que acredita, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus não é homem de mentir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aconteça o que acontecer, o Senhor, Ele vai cumprir as suas promessas, a não ser que você não possa receber aquilo que você está pedindo. Mas se for para o agrado de Deus, se for para o crescimento, para a glória de Deus, Deus vai te dar o que você está pedindo, e você vai crescer nesse relacionamento com Deus. Batiza-nos, Senhor. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelo... Eu quero ouvir vocês pedindo: dá-me um... Isso, peça do fundo do seu coração. É a tua oração. Dá-me um... Traduzida na vida. Presta atenção no que você está ganhando. Testemunhada. No amor. Mais uma vez, peça: dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida.
testemunhada no amor pelos irmãos. O Senhor me dava uma imagem de várias pessoas que estavam sentadas em um lugar, mas com correntes na mão, acorrentadas assim com as mãos para trás, que não conseguiam se mover. Quando nós rezávamos, essas correntes iam se quebrando. Amém, Senhor. E essas pessoas iam se levantando e começando a andar, algumas até a correr. Eu sinto que o Espírito Santo libertou nessa oração muitas pessoas que estavam paralisadas na fé, travadas na fé, Amém, que não Jesus. conseguiam mais crer, se mover no sobrenatural, nem crescer na intimidade com Deus. O Senhor as libertou e a partir de agora elas se levantam para um novo relacionamento com Deus, Obrigado, Jesus. para um novo crescimento na fé. Obrigado, Senhor, a Ti toda a obrigado. honra. Muito obrigado, Senhor, a Ti todo o louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Abre o nosso entendimento para receber a Tua palavra. Concentra-nos na palavra de Deus, na vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você vai tomar comigo agora, filho, filha, a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Eu vou pedir para a Paula ler para mim, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Versículo 11. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Mais uma vez, Paula, por gentileza. É forte ele, né? Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Que maravilha, Paula. Obrigado por ter lido essa palavra. E essa palavra, ela é muito importante, muito especial, muito direta, quando a gente precisa refletir sobre a maturidade espiritual. São Paulo está dentro de um contexto, claro, ele está falando aqui, essa citação está dentro daquilo que é chamado hino ao amor, né, a caridade, no qual São Paulo fala, olha, se eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se não tivesse amor, de nada valeria. Aí ele vai falando o que é o amor, né? Eu dizia ontem no Pra Ser Feliz um pouquinho, São Paulo fala das 15 perfeições do amor. O amor é paciente, o amor é isso, o amor é aquilo, o amor não é aquilo, né? Não se encoleriza, não se ensoberbece. E no final ele fala, olha, quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança. Mas agora que eu me tornei homem, tornei adulto, eu deixei para trás as coisas de menino. São Paulo está falando ali do processo de maturidade que ele foi vivendo, né? Maturidade que acontece através da internalização, veja bem, né? Da internalização da palavra de Deus, da internalização da vontade de Deus. Quando a gente internaliza a palavra de Deus, quando a gente internaliza o querer de Deus, quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, nós vamos amadurecendo e vamos deixando para trás as coisas de menino, as coisas de criança. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. O que nós somos de Deus? Filhos? Filhos. E a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, né? Muitas traduções. Mas ontem eu estava fazendo um estudo, hoje cedo, na verdade, me chamou muita atenção. Você sabia que quando a Bíblia fala de que nós somos filhos de Deus, né? São Paulo está falando aqui, nós vamos amadurecendo e deixando de ser menino. Existiam duas palavras no grego para dizer filho. A primeira era teknon, que queria dizer assim, uma criancinha, né? O filho ali que nasceu. E a segunda era huios, que queria dizer o filho adulto, né? Por exemplo, em Romanos 8, não precisa abrir, só para se contextualizar, falando desse processo de maturidade. Todos nós somos filhos, mas em Romanos 8 tem uma passagem, precisa ler, versículo 15, que diz assim, olha, o Espírito atesta ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e nós clamamos Abá, Pai, que quer dizer papaizinho, né? Só que ali foi escrito com a palavra teknon. O Espírito nos faz criancinhas. Só que em outra passagem, Mateus 5, no versículo 44, não precisa ler. Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, abençoai quem vos persegue, para que sejais filhos de Deus. Só que aí, a palavra do grego é a palavra huios. Então, ou seja, você é feito filho de Deus pelo seu batismo, mas você se torna um filho adulto, um huios, quando você ama os seus inimigos,
Quando você abençoa os que te amaldiçoam. Você está entendendo? Porque no português nós traduzimos tudo como filho, né? Mas quando você vai para o texto original, você vê que não é bem assim. O se tornar filho de Deus é o batismo, né? Te faz filho de Deus no Filho que é Jesus. Mas o se tornar um huios do grego, né? Um filho adulto, significa incorporar a mente de Deus, o caráter de Deus, começar a pensar como Deus, começar a agir como Deus. Ou seja, amando os inimigos, amaldiçoando os que perseguem e assim sucessivamente, né? A gente se torna filho de Deus maduro à medida que a gente vai incorporando o pensamento de Deus, à medida que a gente vai agindo como Jesus. O que é alguém maduro que deixa as coisas de criança, como disse São Paulo? É alguém que começa a incorporar as feições do Pai, o caráter do Pai, o jeito de agir do Pai. E estudando sobre isso, rezando também, eu separei aqui 8 características, a partir dessa passagem, de uma pessoa verdadeiramente madura na vida espiritual e, consequentemente, madura na vida emocional, porque uma coisa puxa a outra, como eu dizia, né? Madura na vida relacional, né? A pessoa madura, ela percorre isso aqui é bem bíblico, né? Eu estava estudando ontem e concluindo isso a partir da Sagrada Escritura. Então nós já percebemos aqui, mais uma vez eu digo, o Espírito nos faz filhinhos, a gente clama, Abá, papai, papaizinho. Mas o se tornar filho, adulto, ruiós, é outro processo. É eu amar os meus inimigos, é eu fazer o que o meu pai faz. Uma coisa é a criancinha o pai leva para um canto, o pai compra um doce, o pai dá mamar. Agora o filho adulto, ele começa a tomar conta dos negócios do pai, né? Ou se o pai não tem negócios, bens, ele começa a administrar as dívidas do pai, que seja, mas começa a assumir o legado do pai, né? Começa a fazer o que o pai faz. Isso que é o ruiós. É o filho adulto. Ele começa a tocar a empresa, a ir para o sítio cuidar da lavoura do pai. Ele começa a se comportar de maneira mais adulta. Então vamos lá para essas características da pessoa madura espiritualmente. Primeira característica. A pessoa madura é a pessoa que se deixa formar por Deus. E o que é se deixar formar? É entrar na forma de Deus, não é? É entrar na forma do oleiro. Aquela passagem linda de Jeremias, do profeta Jeremias, que fala do oleiro, né? Deus diz, olha, Israel, eu sou para vocês, casa de Israel, como um oleiro, que pega o barro, molda, faz o vaso, e quando não está bom, quebra e faz um outro, derrete o barro e faz um outro. Então, a pessoa madura, você vê São Paulo que escreveu isso aqui. Eu pensava como um menino, hoje eu raciocino como um homem adulto. Ele se deixou formar por Deus, nas provações, na evangelização, porque a gente é formado demais quando a gente se coloca para evangelizar. Às vezes a gente quer estar pronto para evangelizar, eu tenho que saber toda a Bíblia, eu tenho que ter a sabedoria do fulano, eu tenho que ser assim, assado. Não, evangeliza do jeito que você está, porque a evangelização te forma. A luta da evangelização pela salvação de alguém te forma muito, né? Eu lembro quando eu participava do meu grupo de jovens, há muitos anos, uma pessoa teve um problema espiritual muito sério e nós nos envolvemos para ajudar, né? Problema seríssimo. Íamos na casa da pessoa, que batalha, eu fiquei até umas noites sem dormir, meio impressionado, né? Eu não sabia dessas coisas de libertação, de exorcismo na época, né? Mas como me formou, né? Aquele embate da evangelização, o passar a noite sem dormir, o jejuar por aquela pessoa, né? A evangelização nos forma, como São Paulo foi formado na evangelização. Mas também os sofrimentos nos formam, gente. Não existe melhor pedagogo do que o sofrimento, sabe? Não existe melhor professor do que a carestia, a provação, né? Só que às vezes nós estamos tão sem resiliência, uma geração que quer tanto fazer a sua vontade que qualquer sofrimento ela desiste. A hora que Deus está colocando ela na forma, na prensa, ela fala, não vou mais naquela paróquia, porque o meu padre é difícil. A hora que Deus está colocando a mão no barro, eu vou largar esse marido porque ele é chato. A hora que Deus está começando a moldar, não vou mais naquele grupo porque aquela pessoa não me entende. Gente, Deus nos forma através de pessoas difíceis. Deus nos forma através de situações difíceis, sabe? Nós somos cheios de pontas sobrando, né, em nós, mas Deus tem um monte de lixa no caminho para ir aparando essas pontas, né? As lixas são os irmãos, as pessoas difíceis, mas a pessoa fraca, a pessoa, sabe, sem resiliência, ela perde a oportunidade de se deixar formar por Deus e nunca amadurece. Nunca amadurece. A pessoa madura é aquela que se deixa moldar.
É que nem a história da xícara, né? Você já viu uma história engraçada até infantil um pouco, mas eu achei interessante. Diz que uma pessoa, um casal procurando uma xícara bem bonita, chegou numa loja ali e viu aquela xícara linda, com um pires embaixo, coisa mais linda. E na historinha a xícara falava, tá, gente? Já adianta. Diz que olhou para a xícara e falou: nossa, xícara, você é muito linda, eu vou te levar para minha casa. A xícara deu uma risada e falou: olha, eu nem sempre fui assim, não. Eu era um pedacinho de barro no chão, as pessoas pisavam em mim, ninguém olhava para mim, ninguém queria saber de mim. Mas veio um homem lá, me pegou no chão, me levou para o ateliê dele, era o oleiro, né? Ali, quem molda a xícara, e começou a me bater. Gente, que desespero, batia, cortou um pedaço e foi moldando, e eu gritava: meu Deus, para com isso, não estou gostando. Depois, se não fosse pouco, esse homem me colocou dentro de um forno. Esquentou. É o primeiro aquecimento, que o processo tem vários na olaria, né? Vários processos de aquecimento, né? E eu gritava: me tira desse forno, eu vou morrer. E o oleiro: não, só mais um pouquinho, eu estou fazendo uma obra. Me tirou, eu desesperada de quente, jogou água sobre mim, me esfriou, quase morri. Depois teve um segundo aquecimento, que desespero, eu achava que eu ia morrer naquele forno. Depois não bastasse, ele veio me pintando com uma tinta fedida, eu comecei a tossir, achei que ia intoxicar. Mas depois de todo o desespero, um tempo ali, eu pedindo para ele: me tira desse forno, me tira dessa situação. E o oleiro falava: paciência, mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, eu sei o que eu estou fazendo. Depois de tudo isso, o oleiro veio, dizia a xícara, né? Me mostrou, me deu um espelho e me fez enxergar como eu estava. E eu fiquei estupefado, eu fiquei maravilhado. Eu falei: gente, eu não sabia que eu podia ficar tão bonita assim. Eu não sabia que eu podia ser tão útil assim. Foi assim que eu me tornei essa xícara. Aí o casal falou: olha só que maravilha, né? E é uma história, claro, infantil, mas que elucida um pouco esse processo da formação de Deus, né? Talvez você esteja hoje dentro do forno, né? Se deixar moldar por Deus, gente, dói. Se deixar formar por Deus, dói. Que nem a xícara dizendo: me tira desse forno, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou morrer. Às vezes a gente acha que a gente vai morrer, né, quando você está numa provação. Não é verdade? Eu já tive essa sensação, um sofrimento assim, que você não vê nada diante de você, né? Em algumas situações da minha vida. E talvez você esteja assim hoje, ou tenha passado por circunstâncias nas quais você se sentiu assim, mas ninguém amadurece se não entra na forma de Deus. Se não deixa o Espírito Santo desenhar o rosto de Cristo na própria alma, no próprio coração. E Deus faz isso através, muitas vezes, das provações. Não reclame das suas provações, não reclame, porque Deus está trabalhando através delas. Deus está moldando você. Segunda característica da pessoa madura espiritualmente, que cresce espiritualmente. A pessoa madura reza. Quem não reza não é maduro. É balela, é conversa, é propaganda enganosa. Se não é um homem de oração, uma mulher de oração, não é maduro e não é sábio. É qualquer outra coisa. É alguém que fala bem, é um bom orador, é um vendedor de cursos na internet, mas não é maduro nem sábio. Porque maturidade espiritual e sabedoria vem de Deus. Conhecimento vem dos livros. Sabedoria vem de Deus. Então a pessoa madura, ela reza, ela sabe que ela depende em tudo de Deus. Ela entende que ela não é capaz de enxergar todas as coisas do jeito que as coisas são. Ela entende que ela não é capaz de acertar sempre. Então ela reza. A pessoa madura espiritualmente coloca a oração como um dever, um cronograma diário, e infalivelmente. Se você não reza, você não vai amadurecer. Padre, eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade, sabe? Tempo é questão de prioridade. Você, filho, precisa rezar, senão você vai se implodir, sabe? Porque a vida, ela é difícil, porque existem pessoas más no mundo, existem situações difíceis. E se você não reza, você não tem como, você não tem força, você não tem sabedoria. Tem dias nos quais você não dormiu à noite, você não está bem. Tem dia que a gente não acorda bem, né? Uns são mais voláteis, né? Outros são mais constantes, mas tem dias nos quais a gente não está bem. Mas se você reza, Deus te equilibra. Ele equilibra o seu temperamento, a sua insensatez, a sua impulsividade. Ele equilibra até mesmo o seu desequilíbrio no comer, no falar. Sabe? Às vezes a gente é tão neurótico, né?
no sentido metafórico do termo, a gente vê coisas onde não tem, a gente acha que está todo mundo tramando contra a gente, ou às vezes a gente é muito ingênuo e não vê o que está acontecendo. Então a oração, ela abre os nossos olhos. Quem reza é uma pessoa desperta, é uma pessoa que enxerga. Quem reza vê, quem não reza acha que está enxergando, mas está cego, sabe? Então a pessoa madura reza. Terceiro ponto, e isso é muito importante. Olha só, a maturidade, você pode até ser a hashtag de hoje, é grande, eu sei, mas você pode fazer 2 hashtags aí quebrando isso, né? Maturidade, terceira característica, é sair-me do dá-me para o faça de mim. Porque o imaturo, ele está sempre assim, Deus, dá-me, 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 dá-me. Quem é maduro sai do dá-me para o faça de mim. Faça de mim o que o Senhor quer. É que nem o filho pródigo, ele saiu de casa falando assim, né? Dá-me a parte da herança que me cabe. E ele voltou falando, faz de mim o que o Senhor quiser. Trata-me como um empregado. Ele amadureceu ali, né? Ninguém amadurece espiritualmente se não sai do dá-me para o faça de mim. Ninguém amadurece espiritualmente se não se torna disponível a Deus. Se ao invés de falar, Deus, faz isso para mim agora, me dá. Tem gente que trata Deus como um carro forte, como um banco, né? Mas é sair do me dá e perguntar, o que o Senhor precisa de mim hoje? No que eu posso ajudar hoje? É deixar de falar, Senhor, enxuga as minhas lágrimas e começar a enxugar as lágrimas de Deus, que chora pelos pecados da humanidade, que chora pelos filhos perdidos sem fé, que chora por aqueles que vão para o inferno, que morrem não estando na graça de Deus. Se você não sai do dá-me para o faça de mim, você não amadurece. Agora tem gente que passa a vida inteira no dá-me, dá-me dinheiro, dá-me carro, dá-me casa. A pessoa vai na igreja porque quer dinheiro, porque quer bem, porque quer cura, depois some. Não aparece mais. É triste demais, gente, isso. A pessoa busca Deus. Tem gente que força tanto a Bíblia, né? Como se a Bíblia fosse um livro de prosperidade, um manual de aquisição financeira, um manual de se tornar rico. Como que a pessoa tira um negócio desse se Jesus disse que ele não tinha onde repousar, reclinar a cabeça? Se a carta aos Filipenses diz que Jesus se fez pobre e se esvaziou, mas a pessoa força tanto para transformar a Bíblia num manual de aquisição de prosperidade financeira. Não é isso que a Bíblia diz. E a pessoa usa o texto fora do contexto, aí começa a usar o Antigo Testamento como se fosse judeu, mas não é judeu. Porque se fosse judeu, tinha que assumir as outras regras dos judeus, não assume. Mas também não assume o novo, é só as promessas de bênçãos, prosperidade, muito dinheiro, sabe? Não, isso não é maturidade, isso é infantilismo, isso é desonestidade. A Bíblia não é um manual de enriquecimento. A Bíblia é o livro da salvação, que te conduz para a salvação aqui e eterna. Né? Então, mais uma vez eu digo, não há maturidade enquanto não vivemos essa transição do dá-me para o faça de mim. Claro, a gente vai ter momentos nos quais a gente vai pedir a Deus coisas, vai sim, claro, a gente pode pedir. Ele nos escuta, mas não é sempre, não é toda hora. Não é buscar a Deus com interesse, só interesse. Sabe, tem gente que fica só pedindo o que eu quero, ele busca. O que eu quero, me dá. Olha, para de buscar o que você quer. Busque a Deus, que Ele vai te dar o que você quer, se tiver na vontade dEle, claro, e vai te dar muito mais. O dia que Deus for a sua real prioridade, Ele vai dar tudo o que o seu coração deseja. O dia que Ele for a sua real prioridade. Então, passe do dá-me para o faça de mim. Passe do enxugue as minhas lágrimas para, Senhor, deixa eu enxugar as tuas. Passe do sirva-me para, Senhor, o que eu posso fazer por Ti hoje, pelo Teu reino, pela igreja, pela evangelização. Porque é muito fácil ficar sentado criticando quem tem a coragem de pregar, de evangelizar e não se colocar à disposição. Quarta característica da pessoa madura espiritualmente, aquela que amadurece, é a pessoa que tem a consciência da própria ignorância. Como dizia o próprio Sócrates, né, filósofo grego, o começo da sabedoria está no reconhecimento da própria ignorância. A pessoa madura e sábia de verdade do ponto de vista bíblico é aquela que reconhece que não sabe tudo. É aquela que busca instrução em Deus, sabedoria em Deus, na leitura. É aquela que busca conselho dos mais sábios, dos mais experientes. É aquela que sabe ouvir, né? O sábio sabe ouvir. O sábio busca instrução. O maduro busca instrução. Quem não é maduro não busca instrução, mas acha que sabe tudo. E, gente, nós não estamos prontos.
Nós sempre temos algo para aprender, algo para crescer, sempre. Esse orgulho é tão sórdido, tão cáustico. Eu estou aqui na Canção Nova há tantos anos. Talvez uma pessoa que entrou ontem está vendo uma coisa que você não viu, justamente pelos vícios que você tem nesses 30, 20, 10, 40 anos, né? E assim na empresa, e assim na família, né? O sábio reconhece a própria ignorância. É interessante que quando Sócrates tinha um método chamado maiêutica, né? Que era, maiêutica do grego quer dizer o parturiar, né? Ele ia com perguntas dando luz ao conhecimento nas pessoas, parturiando ideias, né? E às vezes ele encontrava os supostos sábios da época e ia com perguntas, fazendo aqueles sábios entenderem que eles só seriam sábios quando eles reconhecessem que eles não sabiam tudo. E que aqueles sábios não eram sábios justamente por não reconhecerem a própria ignorância. Quem busca a própria ignorância, aliás, quem reconhece, a própria ignorância, busca instrução, busca leitura. Eu não preciso ler nada não. Um que fala assim, eu não gosto de ler, eu não gosto de aprender, me perdoe, está andando muito para trás, você está andando para trás. Sei que a vida é puxada, é cansativa, a vida, né? Mas a gente precisa buscar instrução, sobretudo nas coisas de Deus. Senão a gente vai continuar sempre como um menininho, como São Paulo falou na passagem que o padre leu, né? Sem chegar a ser adulto. E nesse reconhecer que não sabe tudo, está o aceitar a correção. O sábio, o maduro, ele aceita a correção. O imaturo não aceita a correção. Ele sempre justifica. É horrível você corrigir uma pessoa imatura. Às vezes você, pai, mãe, nós que estamos em funções de autoridade, em algum lugar específico, a Paula no seu trabalho, eu no meu, cada um de nós. Às vezes é muito ruim você corrigir uma pessoa imatura, porque a pessoa imatura ela justifica, não, eu errei, mas porque o fulano da minha equipe errou, mas porque quando eu tinha 5 anos meu pai não me deu o chocolate que eu queria, mas porque isso, porque aquilo. Só ouve a correção, tá bom, eu vou tentar melhorar, acabou. Porque quando justifica, você não assume que você precisa melhorar e está sempre jogando a culpa nos outros. Você é perfeito e todo mundo errou. Por isso que o resultado não foi bom. O maduro aceita a correção, ele ouve, né? Quinta característica de uma pessoa madura, ela usa de discernimento, de prudência em tudo. Ela não se deixa levar pela massa, pela opinião da maioria. Ou seja, ela não é impulsiva e imediatista. Porque o principal concreto avesso da maturidade é a impulsividade e o imediatismo. Agora tem gente que é assim, é tão imediatista, ela vai na igreja católica hoje, aí vai amanhã na evangélica, aí vai depois receber um passe, aí vai, não tem firmeza. É imediatista, onde chamou, onde derem comida, onde um amigo chamar, não tem consistência na vida. Não faz discernimento. O que é fazer o discernimento? É parar, antes de tomar uma atitude, antes de entrar por um caminho, é refletir. É buscar entender aquilo à luz de Deus, à luz da palavra de Deus, né? Isso é vontade de Deus para mim? Ir nesse lugar é vontade de Deus para mim? Terminar o meu casamento agora por causa dessa raiva é vontade de Deus para mim? Mudar de emprego é o que Deus quer? Ou seja, a pessoa madura, ela busca discernimento em Deus. Ela busca discernir os fatos à luz da palavra de Deus, à luz do conhecimento de Deus, à luz de Deus. Ela busca perguntar sempre, o que Deus quer que eu faça nessa situação? Ela busca rezar e pedir a Deus direção. É discernimento. Discernere, né? Ela divide as coisas e escolhe a melhor opção ali dentro de todas as realidades. Sexta característica da pessoa madura em Deus, como São Paulo, né? Muito disso aqui eu tirei da vida de São Paulo ali, né? Que é um ícone de tantas coisas boas para nós. A pessoa madura, a sexta característica, ela não se ofende fácil demais. A pessoa imatura tudo ofende. Tudo. Ai, mas fez isso e não falou comigo. Ai, mas não me consultou. Ai, mas falou que eu estou gordo. Você está magro? Não. Mas então por que você achou ruim? Claro, a gente não tem que ser indelicado, né? Ficar falando essas coisas. Estou dando um exemplo disso, estético, que talvez não seja o melhor, mas poderia ser outras coisas. Ai, você sempre... Ai, fulano falou, padre, que eu sempre chego atrasado, que eu sou desorganizado. Você é organizado? Não. Você chega atrasado? Chego. Então o que você quer que se fale? Corrija o seu comportamento, né? Em vez de achar que a culpa está sempre nos outros. O maduro, ele não se ofende fácil demais. Ele não fica preso em picuinhas, como o Andrezinho falava no começo, né? Você que é casado sabe, se você for ficar preso em picuinha, eu que sou padre também na minha vida do dia a dia, você não vive, gente. A vida se torna um inferno.
O maduro, ele releva algumas coisas. Por quê? Porque ele reconhece que ele também, você combate no outro a desorganização, você tem que ajudá-la a se organizar, mas você também tem que reconhecer que você também tem pontos de desorganização. E algumas coisas você vai ter que relevar, né? Você não pode ficar preso à picuinha, você não pode se ofender fácil demais, porque a pessoa que se ofende fácil demais, ela no fundo é muito orgulhosa, muito apegada à própria imagem. Quando ferem a imagem inflada, ilusória, ensoberbecida que ela tem de si, ela surta, vira um leão, né? O soberbo, aliás, o maduro, ele não se ofende fácil demais, ele não fica preso a picuinhas, ele não fica dominado pelos sentimentos, ele não desconta nos outros a própria frustração, né? Porque a pessoa imatura, que se ofende fácil demais, ela desconta no filho, desconta no marido. Eu acho ridículo, eu acho a maior imaturidade do mundo. A pessoa não ter o mínimo de sensatez para separar as coisas, né? Vem briga comigo porque outra pessoa, o seu processo com outra pessoa não tem nada a ver comigo, né? Tem que ter maturidade, sabedoria para separar. Agora desconta no outro, que eu estou mal, tudo bem. Então, porque eu tenho uma conta para pagar, eu vou sair batendo em todo mundo. Não é assim que funciona, isso é imaturidade. Tem que saber separar, pedir a Deus essa graça. Né? Por isso que a oração que eu falei lá no começo é importante, né? Tem coisas que só Ele nos dará. 7ª característica da pessoa madura, ela é uma pessoa que se contenta com o que tem. Veja bem, não no sentido comodista, né? De me contentar no sentido de que eu não vou trabalhar assim mesmo, o que tem tá bom. Não é isso. Ela se contenta no sentido de se reconciliar com a realidade e de ser grata por aquilo que é e que tem. Porque, gente, olha, chega um momento da vida, você que está vivendo a crise da meia-idade, a famosa crise da meia-idade, né? Que segundo vários estudiosos pode acontecer aos 40 e pouco, às vezes antes, às vezes depois, ou em outros momentos da vida. Tem momentos na vida nos quais você olha para você mesmo e pergunta, mas a vida é só isso? Não é só isso? O casamento é só isso aqui? O sacerdócio é só isso aqui? Eu já estou com tantos anos, o que eu fiz até hoje? Né? É a fase tem um termo da psicologia que eu não me recordo, mas é como se a pessoa olhasse para trás e perguntasse, quais são os frutos da minha vida? O que eu produzi até hoje? Né? Qual é o meu legado? Né? A vida é só isso. Tem épocas nas quais parece que a vida é só isso. A gente entra nesse questionamento, mas não tem graça. Eu queria mais. Parece que a gente está sempre esperando mais, que aconteça alguma coisa. Tem gente que quer viver todo dia como se todo dia tivesse uma festa, né? Não consegue se reconciliar com a mesmice do dia a dia, né? Com a simplicidade do arroz com feijão da segunda a sexta, que é sempre a picanha do domingo, né? Sempre agito, sempre festa, sempre música, sempre badalação. Não, está errado. A pessoa madura, ela se contenta com o que ela tem, sabe? Parece que a gente muitas vezes está sempre esperando mais, sempre esperando que algo espetacular aconteça, sempre esperando que alguém venha e faça alguma coisa, sempre muita festa, muita churrasco. Calma, se contente com quem você é. Talvez a vida seja só isso. E quando você aceitar que ela é só isso, você vai descobrir que tem muita coisa linda escondida que você não percebeu ainda. Porque você está esperando uma coisa de um extraterrestre, esperando uma coisa sobre-humana, né? Sabe? Se contenta com a vida que você tem. Claro, busca fazer progresso, não estou falando só no sentido do progresso, mas reconhece que você é quem você é. Sabe, talvez não aconteça os seus sonhos hollywoodianos, megalomaníacos. Eu queria ter um casamento assim, hiper feliz, muito dinheiro, 5 iates. Às vezes, iates, né? Às vezes a gente tem uns sonhos, claro, estou sendo hiperbólico aqui, mas às vezes a gente tem uns sonhos tão desencarnados da realidade, sabe? A vida é isso, você tem seus filhos que têm defeito, esse marido está engordando, talvez você já não tenha o corpinho que você tinha, mas a vida é isso aí, minha filha. O que você vai ficar fazendo? Brigando com a sua realidade até quando? Ou vai amadurecer e entender que é essa vida que você tem e que é nela que você tem que ser feliz? Que é nela que Deus te ama, que é nela que Deus está, que é nela que você está construindo a sua sabedoria, a sua salvação em Cristo, o seu legado. Eu amo aquela passagem da Bíblia que diz, contentai-vos com o que tendes, né? Sabe? Mas tem gente que parece que está sempre faltando alguma coisa, sempre. É uma insatisfação. Chega à noite, a pessoa não consegue dormir, porque parece que tinha acontecido algo no dia que não tinha que ter acontecido, algo no dia que não aconteceu, sabe? Chega à noite, a pessoa não consegue dormir, mas é só isso o dia, é só isso. Você está esperando o quê, minha filha? Desliga essa cabeça e vai dormir, né? Última característica da maturidade, isso aqui dá para pregar um retiro inteiro, viu, Paula? Estou condensando bem aqui para caber no tempo. Última característica da maturidade espiritual e humana, né? A pessoa madura, ela é paciente e não reativa, né? Ela sabe que muitas vezes perder
vai ser ganhar, será ganhar, que muitas vezes é preciso dar um passo para trás para depois dar 3 para frente, né? Ela é paciente, a pessoa madura espiritualmente, humanamente, ela cultiva essa paciência, ela não quer resolver tudo na hora. O imediatista, impulsivo, que quer resolver tudo na hora, gente do céu, só faz confusão. Tem paciência para resolver. Às vezes é assim, você descobre um problema, 10 da noite quer ligar para a pessoa para resolver. Não. Tem uma frase em inglês que é tão legal, né? Sleep on it. Dorme sobre isso, né? Antes de você querer resolver. Dorme sobre isso e amanhã você liga para a pessoa. Porque dormindo você vai processar de outra forma, você vai... Tomara que durma, né? Porque tem gente que depois que recebe uma notícia não consegue dormir direito, né? Mas dorme sobre isso, espera, tenha paciência, não resolve tudo a ferro e fogo. Olha, esse tipo de conteúdo aqui é um conteúdo para você ouvir de novo, tá? Vai depois lá no Canção Nova Play, eu também vou postar, ouve novamente, reflete, escreve no seu caderno aí de anotações espirituais o que você já cresceu, o que você precisa crescer, os pontos nos quais você precisa ainda amadurecer espiritualmente, né? Pede a Deus que abra os olhos do teu coração, os olhos da sua mente, da sua alma. E não desanima também se você percebeu, talvez, que nos 8 pontos são 8 negativos. Não desanima, tá? Primeiro ponto, que eu já comecei com ele, deixe se formar por Deus. Quando você está dentro do forno, Deus está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. E lá na frente Ele só te dá o espelho para você ver a obra que Ele já fez, né? Confia, seja dócil, não fuja dos problemas que você tem que enfrentar, não fuja dos conflitos que são necessários. E saiba que Deus te ama, está formando você. Eu te peço, Espírito Santo, vem sobre nós nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, nos batiza no Teu Espírito Santo nessa manhã, nos encha com Teu Espírito Santo, nos batiza, Espírito Santo. Venha curar, Espírito Santo, as nossas frustrações, insatisfações, amarguras. Venha nos libertar do medo. Venha nos centrar, Espírito Santo. Centra-nos na vontade de Deus, centra-nos em Deus, em nós mesmos. Tira-nos de todo desequilíbrio, de toda insensatez. Faz-nos amadurecer, Espírito Santo. Nós não queremos mais sermos criancinhas, queremos ser adultos na fé.